Olá, meus alunos, tudo bem? Sou o professor Edmilson, vou lecionar vocês a disciplina de História e vamos iniciar por hoje o primeiro assunto, as revoluções inglesas do século XVII. Como a gente sabe que a monarquia parlamentar foi instituída na Inglaterra no final do século XVII, após as principais revoluções gloriosa e a puritana. Com isso, o poder do monarca foi limitado pelo parlamento e a influência política da burguesia sobre o governo se ampliou. Os burgueses ganharam mais liberdade para expandir suas atividades econômicas. Esse cenário criou condições para que a Revolução Industrial ocorresse na Inglaterra. Algumas perguntas irei fazer a vocês neste momento. Você sabia que a monarquia parlamentar ainda é a forma de governo na Inglaterra? Qual é o papel do rei e do primeiro-ministro numa monarquia parlamentar? Diversas transformações econômicas e sociais ocorreram na Inglaterra entre os séculos XVI e XVIII, possibilitaram seu pioneirismo industrial. Vocês sabiam que a Inglaterra foi a maior potência industrial nesse período? Então, foi com isso que a expansão do comércio marítimo, da indústria naval inglesa, bem como o aumento da produção do carvão mineral, que forneceu combustível para as fábricas. No campo, ocorreu o aumento da criação das ovelhas, que garantiu a lã necessária à indústria têxtil. Com isso, aconteceu a primeira manifestação de crise do sistema absolutismo. O poder monárquico cedeu espaço ao parlamento e também cria-se o regime parlamentarista que permanece até hoje. Aconteceu a primeira fase, que foi a Revolução Puritana de 1640 e o término com a Revolução Gloriosa de 1688. No ano de 1603, teve início do reinado de Jaime I, da dinastia Stuart, que elevou os impostos e os gastos da corte, distribuiu privilégios religiosos aos anglicanos e enfrentou revoltas da burguesia comercial, formada em geral por puritanos e presbiterianos. No ano de 1625, teve início do reinado de Carlos I, que restabeleceu a cobrança de impostos navais e ampliou o poder dos anglicanos. Em 1649, as tropas do parlamento, lideradas por Cromwell, dispuseram de decapitar o monarca. Em 1649, a República de Cromwell, o governo de Oliver Cromwell, de 1649 a 1658, impediu a ampliação do direito ao voto para todos os homens, atraindo opositores, estimulou o comércio por meio dos atos de navegação. Em 1660, teve o retorno dos Stuart. Carlos II, filho de Carlos I, governou até 1685. Em 1668, houve a Revolução Gloriosa. O protestante holandês Guilherme de Orange chegou ao poder e comprometeu-se a respeitar a Declaração de Direitos, assegurando... O governante mais emblemático do absolutismo inglês foi o rei Henrique VIII, que rompeu com a Igreja Católica e fundou a Igreja Anglicana. Ele fazia parte da dinastia Tudor, cujos monarcas governaram a Inglaterra entre 1485 e 1603. Poder do parlamento. Após se tornar chefe supremo da Igreja da Inglaterra, em 1534, Henrique VIII confiscou as terras e os bens da Igreja Católica, resultando no aumento dos recursos financeiros da coroa e, ao mesmo tempo, da quantidade de terras disponíveis para a agricultura e para a criação de animais. Existia a divisão de classe da sociedade inglesa, que eram descontentes com o regime absolutista do rei. Existia o gentry, pequena e média nobreza rural, mentalidade capitalista, e agricultores. Tinham ligações com a burguesia devido ao comércio. Existia a burguesia, que eram pequenos comerciantes, banqueiros, profissionais liberais. Também existiam os camponeses, que eram aqueles desterrados graças aos cercamentos. Tinham suas terras, nesse período, já divididas. E homem, que eram granjeiros, pequenos proprietários, lavradores, arrendatários, e buscavam mudanças. E existiam os marginalizados e os desempregados.
Também existia o proletariado, que eram os trabalhadores assalariados. Então, eis aí a divisão da sociedade inglesa durante esse período das revoluções. Durante o reinado de Carlos I, que foi de 1625 a 1649, houve uma crise intensa. O parlamento tentou impor ao rei a petição de direitos, o rei se dissolveu, o parlamento, houve o período da tirania. E também houve a redução dos impostos, chamado cheap money, taxas alfandegárias. E também Carlos I deu prosseguimento à política do pai, o que aumentou os conflitos entre o poder real e os membros do parlamento. Assim, a oposição à política do rei se organizou e se expandiu. Nesse período, os membros do parlamento exigiram mudança na sociedade, no Estado e nas leis. Porém, Carlos I se recusou a atender a essas reivindicações. E em 1642, iniciou-se uma guerra civil, que ficou conhecida como a Revolução Puritana. E durante essa guerra, a Revolução Inglesa dividiu-se em dois grupos opostos. O grupo dos realistas, formados por cavaleiros que apoiavam o rei e eram grandes proprietários de terras e altos membros da Igreja Anglicana. Houve também um grupo dos parlamentares que comandou a guerra contra o rei e estava dividida em duas facções, a dos puritanos, integrantes da pequena nobreza, burguesia e camponeses, favoráveis à forma republicana de governo e conhecidos como cabeças redondas. A Revolução Puritana. Elizabeth I não deixou herdeiros e o trono foi entregue aos Stuart, que governavam a Escócia. Nos reinados de Jaime I e Carlos I, os conflitos entre a monarquia e as classes emergentes, que era a burguesia e pequena nobreza, se intensificaram. O ponto crucial dos conflitos era a situação financeira da coroa. Com a expansão econômica, os preços subiam e a burguesia prosperava rapidamente. No entanto, os rendimentos da coroa e da alta nobreza mantinham-se estagnados e defasados em relação às novas necessidades. A coroa precisava ampliar seus recursos, mas só o parlamento podia autorizar a cobrança de impostos. Jaime I, sem autorização do parlamento, iniciou a cobrança de impostos em uma série de perseguições a católicos e calvinistas com o intuito de fortalecer a igreja anglicana, da qual era o chefe supremo. Essa política mostrou-se desastrosa. O parlamento posicionou-se contra o seu governo e a intolerância religiosa desagradou principalmente os burgueses e a camada mais baixa da sociedade. Carlos I, seu filho, deu prosseguimento à política do pai, o que aumentou os conflitos entre o poder real e os membros do parlamento. A República de Cromwell. Oliver Cromwell, membro da pequena nobreza e puritano, comandou o exército do grupo dos parlamentares e venceu a guerra. Após a vitória dos parlamentares, o rei Carlos I foi preso, julgado pelo parlamento e condenado à morte. A República foi proclamada e Cromwell assumiu o governo da Inglaterra em 1649. Durante seu governo, a economia inglesa foi impulsionada pela aprovação dos atos de navegação.